Uma partida dolorosa atrás de um sonho. Será que ela conseguiu alcançar todos os objetivos dela? A estrada de terra ainda tinha o mesmo cheiro de infância. Mariana conhecia cada curva daquele caminho de olhos fechados, mas havia anos que ela havia prometido a si mesma que nunca mais voltaria por ali. Tinha partido com uma mala pequena e um coração transbordando de certezas. Ia ser alguém. Ia mostrar para aquela cidade esquecida, encravada entre morros verdes e plantações de milho, que ela era maior do que o destino simples que todos esperavam para ela. Mas agora, com 28 anos e os pés exaustos de tanto caminhar em direção ao nada, Mariana descia do último ônibus do dia na mesma parada de sempre, com a vergonha gravada no rosto e uma dor que ela ainda não conseguia nomear direito. O sol da tarde batia forte na sua nuca enquanto ela avançava devagar pela estrada poeirenta. E foi então que ela viu. A velha casa ainda estava lá, a porteira entreaberta, como se alguém tivesse deixado assim de propósito, esperando por ela. Por 7 anos eu jurei que nunca mais ia voltar. 7 anos antes, Mariana tinha saído de madrugada para não ter que olhar nos olhos da mãe. Dona Teresa havia implorado que ela ficasse, que a cidade grande era uma mentira bonita demais para ser verdade, que promessa de vida melhor era sempre a isca mais perigosa para quem nasce pobre. Mas Mariana não quis ouvir. Embalou os seus sonhos num lenço de pano, pegou o dinheiro que havia guardado mês a mês lavando roupa alheia e foi. Nem se despediu de Henrique, o rapaz do sítio vizinho que havia lhe prometido uma vida inteira com o sorriso mais honesto que ela já tinha visto. Ela achava que ele ia esperar, achava que tudo ia esperar, que o mundo ficaria parado enquanto ela fosse lá fora buscar o que merecia. E foi assim, carregada de orgulho e convicta de que voltaria vencedora, que Mariana deixou para trás tudo o que de verdade importava, sem nem perceber o tamanho do que estava largando. Eu jurei que ia voltar diferente. O que eu não sabia é o preço que isso ia me custar. Na cidade, Mariana havia encontrado tudo o que imaginava. Por um tempo. Um emprego, um apartamento alugado, um homem que sorria do jeito certo e fazia promessas com a mesma facilidade com que as esquecia. Rafael era esperto e encantador, e Mariana, que nunca havia aprendido a desconfiar de homens bonitos, entregou a ele o que tinha de mais precioso, a confiança. Por 2 anos, ela acreditou que havia finalmente chegado lá. Mas numa manhã fria de julho, acordou sozinha no apartamento vazio. Ele tinha levado a poupança, os pertences dela e até a última esperança que ela ainda guardava no fundo do peito. Mariana ficou mais 3 anos tentando reconstruir o que restou. Mas o que ela não sabia, o que ninguém havia lhe contado, era que enquanto ela chorava numa cidade desconhecida, a mãe que havia deixado para trás numa madrugada covarde estava doente. E Henrique, o rapaz do sorriso honesto, tinha passado cada dia ao lado dela. Eu prometi para sua mãe que ia esperar por ela. Só não sabia que a espera ia doer tanto assim para ela. Mariana parou na soleira da porta. A casa estava limpa, cheirando a capim-cidreira, exatamente como nos domingos da infância. E sentado na cadeira de palha da varanda, de cabeça baixa e uma xícara de café nas mãos, estava Henrique. Ele levantou os olhos devagar, sem surpresa, como se soubesse que aquele dia ia chegar cedo ou tarde. Mariana sentiu o chão sumir sob os pés. Tinha tantas coisas que queria dizer,
Desculpa, explicação, qualquer palavra que desfizesse os 7 anos de silêncio que ela mesma havia construído. Mas a voz não saiu. Henrique levantou, caminhou até ela com aquela calma de quem aprendeu a esperar sem perder a dignidade, e colocou nas mãos dela um envelope velho e amarelado. Era a letra da mãe, escrito do lado de fora com cuidado, para quando ela voltar. Mariana ficou olhando para aquele envelope por um longo tempo. Abrir significava encarar tudo o que havia fugido, e ela precisava decidir se era forte o suficiente para isso. 7 anos de silêncio. E ela guardou isso para mim o tempo todo. A letra da mãe tremia no papel, miúda e cheia de vida. Dona Teresa não havia escrito com raiva. Não havia uma única palavra de mágoa naquelas linhas desgastadas. Só amor, a forma mais desconcertante e absoluta de amor que Mariana já tinha encontrado na vida. A mãe escrevia que sabia que a filha ia voltar, que sempre soube. Que quem parte com o coração certo sempre encontra o caminho de volta, mesmo depois de muito se perder. Escrevia que não havia nada para perdoar, porque nunca houve nada que precisasse ser perdoado. Mariana deixou as lágrimas caírem sem tentar segurar. Henrique ficou parado a um passo de distância, esperando, como sempre esperou. E ela entendeu, finalmente, que o problema nunca tinha sido a cidade grande, nem a traição, nem o fracasso que carregava nas costas como uma pedra. O problema era que ela havia acreditado que precisava voar sozinha para valer alguma coisa. Mas a mãe sabia, e agora ela também sabia. Quem voa sozinho demais acaba esquecendo para onde voar de volta. E Mariana estava em casa. Essa é uma história contada por 2 pontos de vista. E você, acha que ela fez o certo ou foi imprudente em abandonar suas raízes por tanto tempo?